Esse vídeo ele é para pessoas profundas, então se é o seu caso, fica aqui até o final que eu quero te explicar muita coisa. Para quem não me conhece, meu nome é Mirelle, eu sou apômetra, trabalho com apometria há mais de 10 anos e o que isso significa? Investigação energética e desligamento de energias que estão te prejudicando. Nós falamos que está te prejudicando porque o que acontece? Ensinaram pra gente que a gente cria a nossa realidade, certo? Consciente dela ou não. E como psicanalista, que também é uma das minhas formações, eu quero te explicar o seguinte: 95% da nossa vida ela é inconsciente. Quando a gente fala de expansão de consciência, é literalmente uma investigação sobre o ser através do nosso inconsciente. E aonde pega isso? Na nossa energia, no nosso espiritual. E é isso que nós fazemos na apometria. Então, desde a nossa infância, eu vou ficar aqui por enquanto na infância, na criança interior. Depois eu vou aprofundar mais. E é por isso que eu quero explicar tudo nesse vídeo. Para o seu ganho de consciência, para o seu autoconhecimento. Entender que as coisas não são linear, tá? Então, é importante que você saiba que você não está totalmente criando a sua realidade, como é dito por aí. Primeiro, nós temos 7 gerações para trás, no mínimo, que está dentro dos nossos caminhos neuronais. O que isso significa? A nossa ancestralidade, certo? Então, a gente carrega essas informações que nada mais é do que um campo quântico. Nosso cérebro, ele é eletro, então tem energia, tem caminhos neurais, mesmo que você não tenha convivido com a sua ancestralidade. Claro que nós não convivemos, mas nós carregamos essas informações, quanto positivas, quanto negativas, sofrimento, dor, enfim, repetição de padrão. E eu vou afundar mais. E mediante ao que eu estou te dizendo, que isso não tem nada de místico, nem holístico, isso é neurociência e hipogenética, certo? Eu trilhei um caminho de mais de 10 anos de estudo. Por quê? Eu sempre busquei o motivo do amor doer. Porque ensinaram pra gente que a gente precisa fazer tudo pelos outros para receber uma recompensa. E aonde a gente descobre que isso é dependência financeira, dependência emocional, foi o modelo e estilo que ensinaram pra gente há muito tempo. Concorda comigo? Então nunca falaram pra gente, olha, o amor é isso. Porque o amor para cada um, ele é diferente. Mas o amor próprio não é diferente. O amor próprio é você se colocar em primeiro lugar, é você cuidar de si, é você entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Mas, de forma inconsciente, nós estamos sempre tentando pertencer. E da onde vem esse pertencimento? Se a gente olhar para trás, em épocas remotas, eu vou continuar aqui e vou aprofundar cada vez mais. Nossos ancestrais, a gente está falando de no mínimo 7 gerações para trás, eles viveram em caverna, então eles estavam sempre, né, em grupos, pertencendo. E não tem nada de errado com isso. Então a gente tem a necessidade de pertencer a um grupo familiar, a um grupo de WhatsApp, a um grupo de amigos. Só que a gente não consegue compreender e entender, e internalizar e sentir se aquilo é bom para você, para mim, para todo mundo, certo? Porque é um padrão de energia. Se a gente não cuida da nossa energia, se a gente não cuida do nosso inconsciente, se a gente não expande a nossa consciência, nós vamos nos colocar em situações de sofrimento, de dor, sem perceber. E quando a gente começa a perceber, já tá doendo demais. Aí a gente acaba, às vezes, revoltando com as situações, com pessoas e com tudo. E o que acontece nesse desenvolvimento humano, nessa expansão de consciência, em buscar o inconsciente, em se liberar de obsessões, né? E a gente tá falando um pouquinho mais de espiritualidade. O que comanda a nossa vida, de fato, é o nosso emocional. Então tem muita gente que eu atento, que tá no esforço, que tá na luta, que não sabe o que fazer, tá num vazio existencial, e foi um processo que eu passei, né? Então a gente acaba entrando nesse looping de sofrimento e não consegue sair nele, ao ponto de dar depressão, ansiedade, burnout, enfim, dores da alma. Eu diria que em torno de 70, 80, até mais assim, você mais abrangente, 90% da nossa vida está relacionado com o nosso emocional. Então, por mais que às vezes você esteja tentando modificar aquilo que está te prejudicando, ou até mesmo
conformada ou conformado no desconforto, nós estamos falando da sua encarnação. Dentro dos relacionamentos que você vive, eu sou especialista em relacionamento abusivo, né, onde eu atuei durante muitos anos da minha vida. E o que eu percebi é que era sempre dependência emocional e dependência financeira. E uma repetição de padrão. Uma crença que limitava a pessoa a entender que ela não merecia estar naquele ambiente. E por que eu tô trazendo tudo isso nesse vídeo? Eu quero que você expanda a sua consciência no seguinte. Ensinaram pra gente que as coisas precisam piorar para melhorar. Isso é mentira. Ensinaram pra gente que a gente precisa ficar na escassez. Isso é mentira. O universo nunca esteve tão abundante em todas as áreas, com tanto conhecimento que nós temos o poder hoje de adquirir. E querendo ou não, existe um motivo bem elaborado para tirar o nosso poder pessoal. Né? Como se a gente vivesse numa matrix de fato. Mas como que a gente faz para sair disso? Dentro da apometria, quando eu abro o campo da energia da pessoa, tem chip, tem implante, tem obsessão kármica, né? A gente às vezes começa a culpar os outros, responsabilizar os outros pela nossa vida, só que a gente esquece que nós somos seres multidimensionais. E que essas pessoas das quais nos traumatizou, que não são poucos os traumas, quando a gente olha para a criança interior, que é o inconsciente literalmente, a gente vê a quantidade de trauma, dor de abandono, dor de rejeição, e isso vai reverberando com 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, uma vida inteira em sofrimento, sem imaginar que existe a possibilidade disso deixar de doer, né? Porque nos ensinaram que a gente precisa excluir a dor. E eu vou te falar o caminho para. Aí você deve estar se perguntando assim, né? Mirelle, tá, beleza, tem o inconsciente, tem as vidas passadas, tem os traumas, né? Então o que fazer? Olha, eu trilhei um caminho de 10 anos para sair das situações que eu mesmo me coloquei. Claro que eu me sintonizei através do padrão vibratório com pessoas que dariam mais do mesmo que estava dentro de mim. E aquilo foi me ensinando a sair dessas situações, porque eu não sei se vocês sabem, nós somos interligados. Existe um campo de energia. Nós vibramos, atraímos, olhamos para isso, entendemos, ressignificamos e nos liberamos. E eu não quero que você estude 10 anos. Você não precisa passar pelo processo que eu passei. Você não precisa, fazer várias formações para poder entender tudo isso que eu tô te falando. Eu tô falando para que você compreenda que você não está criando a sua realidade. Então aqui eu não tô falando para você culpar o seu sistema familiar, né? Como eu trouxe no início do vídeo, através dos nossos caminhos neuronais. Eu não tô falando para você culpar suas vidas passadas, tá? Mas agora eu tô pagando karma. Não, gente, karma não é do jeito que vocês pensam. Karma é um sentimento, uma sensação e emoção. E beleza, se é inconsciente, a gente tá gerando karma. A gente não tá aqui para pagar nada de vida passada, mas existiu, né? Existiu, nós fizemos nosso plano de alma, consciente dele ou não, né? Num período aí de entrevidas, onde a gente estava meio que programando a nossa encarnação. Não é todo mundo que programa a sua encarnação, mas a grande maioria que está no despertar da consciência programou sim a sua encarnação para poder sair de padrões obsessivos, padrões de dor, sofrimento, escassez de relacionamento, escassez financeira, para que você tenha uma vida leve, não só nessa vida. Então, eu posso falar para você o que eu fiz e que eu vi que trouxe resultado para minha vida, tá? Como tudo está no invisível, eu tive que ir em busca do invisível, igual eu tô te falando, você não precisa estudar 10 anos, né? Então a gente faz tratamentos, blocos de apometria, para que você comece a sair dessa situação. Porque, por exemplo, o que eu vejo muito na apometria? Pessoas que já foram no médico, fizeram exame, não tem nada e tá sentindo dor no corpo, porque o nosso corpo é um veículo para que a gente viva a nossa encarnação. As dores que vêm do corpo estão relacionadas com o emocional. E muitas vezes você está tentando ficar bem, fazendo mantra, fazendo isso, e não resolve. Porque é mais profundo, é inconsciente. Você está tentando modificar a sua vida no esforço, na luta, e nada se resolve na luta, no esforço. Basta você olhar em volta. Quantas pessoas você conhece, trabalha 12 horas e tá ferrada? E assim, é tão interessante olhar para isso tudo, porque em determinados momentos a gente pensa, gente, quem sou eu, o que eu tô fazendo aqui? Não é verdade?
a gente entra num lugar que eu diria que é um lugar que é necessário, porém, se a gente excluir aquilo que está doendo, a gente nunca vai sair desse lugar. Como, por exemplo, eu trouxe relacionamentos. Se você vê que tá doendo, que tá pesado, que tá difícil, mesmo que você não consiga sair dali naquele momento, naquela hora, por N motivos, trilhar um caminho para sair. Autoestima, amor próprio, poder pessoal, entender os motivos. Claro que eles não são totalmente racionais, como eu falei, tá no inconsciente, e é isso que a gente faz, a gente busca, né? Pra entender por que você tá ali. Né? Por que as pessoas falaram pra gente que as coisas precisam piorar pra depois melhorar? É uma loucura isso. Então, excluir até a nossa profundidade. A gente não pode colocar as nossas emoções pra fora, porque se lembra lá na infância? Menina, engole choro, né? Então a gente foi adquirindo várias crenças que nos limitam, que a gente não pode ser a gente. Que é feio. Que se você falar algo errado, as pessoas vão te criticar e a gente fica com medo da crítica, do julgamento dos outros, enquanto a gente está embutindo em nós sentimento, sensação e emoção, dando poder ao outro e tirando o nosso poder. Mas como eu disse, existe uma máquina muito bem elaborada para que isso aconteça. O nosso poder pessoal é nosso, mas como eu expliquei, está no invisível. Então, enquanto a gente está tentando resolver as coisas na matéria, comece a ter um novo olhar. Resolva na energia. Resolva no emocional. E naturalmente a sua vida vai fluir. Não é do dia pra noite, eu não vou mentir pra vocês, não vou iludir ninguém aqui. Como eu disse, eu trilhei um caminho de 10 anos. 10 anos. Então aqui agora eu vou resumir o vídeo para que fique mais claro pra você. Nós estamos resolvendo vidas passadas, coisas que a gente não resolveu antes. Nós estamos resolvendo o nosso inconsciente e resgatando o nosso poder.